Olá pessoal, então primeiramente desejar boas festas aí para vocês, né? E nessa última videoaula do ano aqui, né? Ano que vem tem mais. Vou falar um pouco sobre um tópico que é um tópico do meu interesse, do interesse de muita gente também, tá certo? E é um tópico que eu venho me dedicando há pelo menos uma década aí, né? Desde a minha graduação, passando pelo meu mestrado, pelo meu doutorado, pelo meu pós-doutorado. E essas aqui são as bases para o entendimento global desse tópico, né? Que é o tópico de sistemas de potência, que é uma das áreas da engenharia elétrica responsável pela análise e a síntese dos nossos sistemas de energia elétrica modernos, incluindo níveis de geração, transmissão, distribuição e seccionamento de cargas, né? Então, a gente começa fazendo esse estudo, né, pela análise dos sistemas de potência. E como que a gente analisa os sistemas de potência? É através, basicamente, da teoria de circuitos elétricos, tá certo? E do conhecimento dos componentes e da modelagem desses componentes do sistema como um todo, né? Então vamos imaginar o seguinte: imagina que eu tenha um grande sistema elétrico de potência que tem 3 níveis, tá? O nível de geração, o nível de transmissão, tá certo? E a carga, né? Já lá no final, já na distribuição, a gente tem a carga elétrica. Então imagina que o nosso gerador, ele, digamos assim, ele está lá em Tucuruí, né? Lá em Tucuruí a gente tem uma usina hidroelétrica, tá certo? Que tem um conjunto de hidrogeradores que giram numa frequência, que é a frequência de 60 Hz, a frequência da rede elétrica, e produzem grandes blocos de energia que são transportados através de linhas de transmissão até os grandes centros de consumo, que, por exemplo, podem ser indústrias, o comércio, as nossas residências, os shopping centers, os hospitais e assim por diante. Então, daí você já tem mais ou menos uma dimensão da capacidade e do poder que tem a engenharia elétrica e o engenheiro eletricista que trabalha com esse tipo de sistema, né? Então imagina o seguinte: no primeiro nível, que é o nível de geração, o que a gente tem? A gente tem um gerador. O próprio nome ele já está simbolizando isso, né? O que o gerador tem? O gerador ele é uma fonte de tensão atrás de uma impedância. O que é impedância? A impedância nada mais é do que uma grandeza elétrica que diz respeito à oposição da passagem de corrente. Ela é uma resistência, só que ela é uma resistência um pouco sofisticada. É uma resistência que tem uma parte resistiva, ôhmica, né? E uma parte reativa, que é esse X aqui, que é uma parte resistiva que depende da frequência, tá certo? Nesse caso aqui a gente diz que é uma reatância do tipo indutiva, certo? Então o gerador ele é caracterizado em sistemas de potência como uma fonte de tensão atrás de uma impedância. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma barra do nosso sistema, que é a barra onde a gente vai medir a tensão terminal do gerador, que é dada por esse fasor ET, de módulo VT e fase φ. O nosso gerador, a tensão interna dele de geração, ela tem módulo VG e fase delta, tá certo? Quando eu forneço uma diferença de potencial aqui, começa então a fluir uma corrente a partir desse gerador para ser entregue então a uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão então ela vai levando essa energia até encontrar um equipamento chamado transformador. O que o transformador faz? Ele eleva ou rebaixa o nível de tensão, tá certo? Conservando a potência entre o primário e o secundário, que são os enrolamentos desse transformador. Então vem a energia aqui, vem a potência, tá certo? Conservada aqui entre primário e secundário, tá certo? E ela vem caminhando com uma tensão aqui na linha de transmissão, uma tensão mais baixa. Normalmente a tensão do nosso gerador é de algumas dezenas de quilovolts. E aí então esse transformador ele eleva, tá certo? Lá na subestação próxima ao gerador, para um nível já de transmissão, que aí já é 230 mil volts, 230 kV, 500 mil volts, 500 kV, tá certo? Para então ser entregue a outros nós, a outras barras, que são essas barras aqui do sistema elétrico, que pode ter, por exemplo, um banco de capacitores para fazer compensação de potência reativa e melhorar os perfis de tensão das barras, e essa tensão ir se mantendo, tá certo? Até chegar aonde a gente deseja, que é na carga elétrica, que é no consumo, tá?
que vai ser representado por essa corrente IC drenada aqui pela carga. Então eu tenho 3 níveis: geração, transmissão. A transmissão, ela é exatamente configurada ou modelada a partir de uma matriz que a gente chama de matriz de admitâncias, essa matriz Y aqui, tá certo? E finalmente a nossa carga elétrica. Tá. Da teoria de circuitos elétricos, a gente sabe o quê? A gente sabe que a tensão, ela é o produto da resistência ou da impedância pela corrente. Só que o inverso da impedância é a admitância. Então eu posso reescrever essa equação, que é conhecida como a lei de Ohm, não é assim que a gente aprende? Como a corrente, ou o fasor corrente, ou ainda a matriz de fasores corrente é igual à matriz admitância, tá certo? Vezes a matriz de tensões nodais, que é a tensão em cada nó elétrico do meu sistema. Imagina que isso aqui é um circuito elétrico, tá? É um circuito elétrico, só que um circuito elétrico de grande porte agora, tá? Vezes a tensão nodal de cada nó desse meu sistema, tá? Então eu posso montar aqui uma matriz, tá certo? De quê? De corrente, que tem a corrente do gerador, tem a corrente em cada nó desse meu sistema, 2, 3, 4, 5, e a corrente que é drenada pela carga elétrica, como ela é uma corrente que está com sentido oposto à corrente que foi convencionada como positiva, então ela tem um sinal negativo, ela tem um sinal trocado aqui. Circuitos elétricos, tá? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma matriz de admitâncias, tá? Que multiplica quem? As tensões nodais, que são ao todo 6, porque eu tenho 6 barras, 6 nós elétricos no meu sistema de energia elétrica. Muito bem. Dito isso, meus amigos, aí a gente vai atrás da expressão que diz respeito à potência, tá? Potência é uma grandeza elétrica de interesse nos sistemas de energia elétrica. Por quê? Porque ela diz respeito ao produto de duas grandezas que são principais, a tensão e a corrente, tá? E a potência nada mais é do que a taxa de variação da energia com o tempo. Então, é uma grandeza de suma importância para a análise dos nossos sistemas de energia elétrica. Como é que eu obtenho potência, então, em um sistema de potência de grande porte? A gente vai ter que fazer uma análise de circuitos elétricos, em que eu tenho duas barras do meu sistema, tá? Que são conectadas através, por exemplo, de uma linha de transmissão, tá? Este modelo aqui que a gente utiliza é um modelo de circuito equivalente chamado modelo Pi para linhas de transmissão, tá? Esse modelo ele é utilizado em linhas de transmissão médias, que são linhas que têm comprimento entre 80 e 240 km. Abaixo de 80 são linhas curtas, por exemplo, aqui para Mosqueiro seria uma linha curta, certo? E acima de 240 km, sei lá, daqui para mais um pouco de Salinas, a gente teria uma linha longa, tá certo? Aí a gente teria esse mesmo modelo Pi, só que ele é um modelo Pi modificado em que as funções que vão reger o comportamento dessa linha de transmissão são funções senoidais e cossenoidais hiperbólicas. Aí o buraco já é um pouco mais embaixo. Então, via de regra, a gente vai usar aqui modelo de linha média, modelo Pi, tá certo? E vamos modelar esse negócio aí a partir desse modelo que a gente tem, tá bom? Então, aqui vai começar a nossa discussão para a próxima videoaula.